Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos trazer o resumo completo do capítulo desta terça-feira, dia 22 de abril da novela Garota do Momento. O ambiente da mansão Alencar parecia carregar uma tensão palpável, como se os corredores estivessem encharcados de mistérios que ninguém ousava desvendar por completo. Cada passo que Clarice dava por ali parecia uma tentativa de organizar a confusão que se espalhava pela casa e pelas mentes de seus moradores. Na sala de estar, Clarice se sentou ao lado de Maristela, que estava distante, os olhos perdidos em um ponto qualquer da paisagem. O olhar de Clarice estava curioso, mas havia algo de tenso em sua expressão. Ela não podia ignorar o fato de que o comportamento de Maristela estava mudando drasticamente, e uma pergunta queimava sua língua. Maristela, começou Clarice com voz suave, você sabia que Valéria estava em perigo antes de sua morte? Maristela a olhou, o rosto pálido e os olhos turvos como se estivesse tentando lembrar de algo, mas as memórias estavam fragmentadas, como se tivessem sido apagadas. Ela balançou a cabeça lentamente. Não sabia. Eu não lembro de nada, Clarice. Só lembro de quando ela estava aqui, me ajudando com algumas coisas. Mas não sabia que algo tão grave poderia acontecer com ela. Clarice olhou fixamente para ela, como se estivesse tentando ler algo nas palavras de Maristela. Sua mente estava confusa, mas algo em seu interior lhe dizia que a verdade sobre a morte de Valéria ainda estava escondida em algum lugar, e ela precisava descobrir o que realmente acontecerá. Enquanto isso, Basílio estava sentado em seu escritório, com a certidão de casamento em mãos, uma expressão de vitória estampada no rosto. Ele havia esperado muito por aquele momento. Agora, ele estava pronto para provar a todos que não havia mais volta. Com um sorriso de desdém, ele se virou para Zélia, que o encarava com uma fúria silenciosa. Eu sabia que você iria duvidar de mim, Zélia, disse Basílio, sua voz cheia de segurança. Mas aqui está a prova de que sou o legítimo marido de Maristela. Zélia pegou o documento com desdém, lendo rapidamente. Sua mente estava em frangalhos, mas ela manteve a compostura, com os olhos fixos nos dela. Pode ter sido forjado, Basílio. Eu sei do que você é capaz. Ela disse, com a voz firme, mas uma ponta de incerteza em sua fala. E você não vai ficar com a empresa, se depender de mim. Basílio riu, sem se importar com a ameaça. Ele sabia que o que estava fazendo agora era apenas o começo. Seu jogo estava apenas começando. Enquanto isso, no jardim da mansão, Celeste estava conversando com Lígia. Seu semblante estava sério, como se estivesse prestes a revelar algo que mudaria tudo. Lígia observava, atenta, sabendo que algo estava errado. Celeste respirou fundo antes de falar, a emoção transbordando. Lígia, eu estou grávida, disse Celeste, a voz trêmula de insegurança. Lígia ficou em silêncio, a notícia soando como um choque. Seus olhos brilharam com emoção, mas ela sabia que o momento era delicado. Ela olhou para Celeste com um sorriso suave. Celeste, isso é maravilhoso, disse Lígia, sentindo uma onda de afeto pela amiga. Mas você precisa contar para suas mães. Elas precisam saber. Elas merecem saber o que está acontecendo. Celeste fechou os olhos, a sensação de medo invadindo seu peito. Ela sabia que contar a verdade para suas mães não seria fácil, mas sabia que era o único caminho a seguir. Enquanto isso, Beatriz estava em uma conversa tensa com Basílio e Clarice. Seus olhos estavam cautelosos, mas ela não podia ignorar o peso da situação. Basílio, você tem que proteger Clarice. Os Alencar não vão parar enquanto não a destruírem completamente, disse Beatriz, sua voz carregada de urgência. Eles têm muitos aliados, e se não agir, todos nós estaremos em perigo. Basílio olhou para ela, uma expressão de desdém cruzando seu rosto. Ele sabia que Beatriz estava tentando manipular a situação a seu favor, mas, por algum motivo, ele a respeitava. Ela era astuta, mas ele também tinha seus próprios planos. Não se preocupe, Beatriz. Eu tenho meus próprios meios de lidar com os Alencar, disse ele com um sorriso frio. Mas você tem razão. Se eu proteger Clarice, será como uma carta na manga contra os inimigos dela. Enquanto isso, Anita estava em um restaurante simples da cidade, esperando por Edu. Quando ele chegou, ela não perdeu tempo. Edu, o que está acontecendo com Celeste? Eu sei que algo não está certo. Ela não está bem. Anita disse, a preocupação em sua voz ecoando. Edu suspirou e olhou para ela com tristeza. Eu sei, Anita. Mas ela tem medo de contar a verdade. Estamos esperando os resultados dos exames.
Mas ela está grávida. Isso tem mexido muito com ela. E com isso, tudo fica ainda mais complicado. Anita ficou em silêncio, seus olhos carregados de angústia. E o que vai fazer, Edu? O que vai fazer quando a verdade vier à tona? Perguntou ela, com a voz carregada de desespero. Enquanto isso, em um café da cidade, Bia estava sentada sozinha, olhando para o celular. As mensagens de Celeste e Eugênia estavam visivelmente frias. Ela suspirou, sentindo o peso de sua solidão. As palavras de Ronaldo ecoaram em sua mente. Bia, você precisa lutar por suas amizades. Não pode deixar que os erros do passado definam seu futuro. Ele havia dito, e agora ela sabia que era hora de fazer algo. Ela respirou fundo e ligou para ele, seus olhos cheios de determinação. Ronaldo, eu preciso de sua ajuda. Eu não posso perder mais tempo. Eu preciso da sua ajuda para resgatar minha amizade com Celeste e Eugênia. Eu sei que errei, mas estou disposta a corrigir tudo. No interior da mansão, Maristela estava sozinha com Basílio, ainda tentando entender o que estava acontecendo com sua vida. Os sentimentos conflitantes a consumiam, e ela não conseguia mais distinguir o que era real do que era manipulado. Basílio a olhou com uma expressão de falsa compaixão. Maristela, você precisa saber a verdade. Juliano não está sendo sincero com você. Ele tem te dopado para te controlar, para te fazer assinar documentos e decisões que você não faria de forma consciente. Disse ele, com um tom suave, mas cheio de veneno. Maristela olhou para ele, uma expressão de choque tomando conta de seu rosto. O quê? Murmurou, as palavras saindo trêmulas de seus lábios. Ele fez isso comigo? Basílio sorriu de forma amarga, sabendo que agora ele tinha o controle total sobre ela. Sim, Maristela. Mas não se preocupe. Eu vou ajudá-la. Agora que você sabe a verdade, podemos colocar tudo nos eixos novamente. Enquanto Maristela estava envolta nas palavras de Basílio, Clarice se preparava para enfrentar a tempestade que se aproximava. Sabia que nada seria fácil dali em diante. Mas uma coisa era certa, a guerra estava apenas começando, e ela estava pronta para lutar. Fique ligado para mais emoções nos próximos capítulos de Garota do Momento. Se você gostou do resumo, não esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal. Até a próxima!